Olá, como vão todos? Eu sou o Sargento Pereira, Polícia Militar da Paraíba. Atualmente trabalho na Coordenadoria de Integração Comunitária e Direitos Humanos. E hoje falaremos sobre Polícia Comunitária, a filosofia de Polícia Comunitária. Mas deixe-me que me apresente antes. Trabalho há 28 anos na Polícia, estive em inúmeras atividades da Polícia, operacionais, na maioria das vezes. Estive como soldado no 1º Batalhão, 7º Batalhão, como sargento no GAT durante 14 anos, onde tive a oportunidade de percorrer todo o estado da Paraíba e conhecer vários municípios e suas especificidades do estado. Estive realizando trabalhos na área social e trabalhei como assessor da Secretaria de Segurança Pública nos assuntos estratégicos da Secretaria. Também trabalhei na construção do programa Paraíba Unida pela Paz. Tá? Atualmente estamos na Coordenadoria de Polícia Comunitária, mas antes estive no 5º Batalhão, fazendo diversas atividades, inclusive trabalhei com CPU e desenvolvi também uma atividade de polícia comunitária na região do Gásio, Citex, aquela região ali da área do 5º Batalhão. Logo depois, vim aqui para a coordenadoria e atualmente estou com um programa de rádio juntamente com os companheiros, à frente do Major Helder, também de Polícia Comunitária, na Rádio Tabajara, onde você pode acompanhar nas segundas-feiras. Bom, gente, iniciando aqui nossa aula, mais uma vez é um grande prazer estar com vocês, estou à disposição de todos. A nossa ideia é trilhar no conhecimento da filosofia de Polícia Comunitária. É importante que a gente se aperceba das transformações, das mudanças possíveis, viáveis, que podem ocorrer numa sociedade, consequentemente vai ocorrer numa instituição, principalmente na instituição de segurança pública, que deve acompanhar exatamente essa tendência da construção cada vez mais da paz. Tá? Então, vamos iniciar aqui a Polícia Comunitária vou acompanhar aqui pelo programa e também pelos slides. Vou passar agora para os slides, tá? Vocês irem acompanhando. Bom, Polícia Comunitária comparada e troca de experiência. É a nossa matéria, nossa disciplina atualmente agora que a gente vai percorrer. A aplicação do Código Penal é um meio ou um fim? É uma reflexão que a gente deixa para o alunado, né? Mas também para toda a sociedade pensar se a lei, como ela está escrita, ela é um meio ou um fim na construção da paz. O policial militar é um observador social? É um interventor? É um militarista? O que seria um policial militar dentro de uma filosofia de polícia comunitária? Bom, como a sociedade, de acordo com sua opinião, pode fortalecer a concretização da filosofia de polícia comunitária. Né? Ou seja, como é que a sociedade, qual é a sua opinião enquanto papel da sociedade na construção de uma filosofia, de uma polícia, acima de tudo, interacionista, acima de tudo, construtivista da paz, que dialogue com os diversos setores da sociedade para a construção de uma cultura de paz. São reflexões que deixamos para vocês. E por falar nisso, você, enquanto aluno, você veio da sociedade, então você também tem um papel social, ou seja, você também faz parte dessa sociedade que pode pensar e ter opinião no fortalecimento da construção da paz na sociedade através de uma filosofia de polícia comunitária. Tá? Fica a reflexão. Polícia, com poderes de assegurar a lei, proteger a vida e a integridade das pessoas inocentes, a propriedade privada e pública e o restabelecimento da ordem. Então são corpos de pessoas, a polícia é um corpo de pessoas, né? É uma organização que tem assegurado lá por lei as suas ações e que essas ações visam proteger as pessoas, salvar vidas, resguardar direitos. Né? Então o policial ele é o executor, ele é o operacionalizador, ele é o
cidadão especial para cuidar e guardar de toda a sociedade. Né? Utilizar mecanismos de coerção, ou seja, o poder, né? Realizar o uso legítimo da força, letal ou não, ou seja, o policial pode utilizar os mecanismos de coerção, desde que sejam legais, necessários, né? Moderados. Realizar o uso legítimo da força, letal ou não, ou seja, a partir de princípios institucionalizados, devidamente legitimados, a formação, o treinamento, a moderação, a necessidade, a legalidade, todos esses parâmetros vai dar ao policial o poder de usar a força, mas ele não pode fugir desses parâmetros. Serviço prestado por uma instituição dentro de um limite territorial legal, ou seja, há um limite territorial legal. Cada polícia, cada instituição, cada policial tem que ter a clareza, a consciência, isso é fundamental, saber qual é o seu limite enquanto operacionalizador da polícia. A polícia enquanto uma instituição que guarda direitos, protege vidas. Polícia comunitária não é um conceito unívoco, mas um conjunto amplo de programas e práticas administrativas inspiradas numa filosofia comunitária. É um conceito complexo e ambíguo, e nisto reside sua virtude. Ora, como qualquer sociedade, as relações sociais são complexas. Né? O conceito de sociedade, de comportamento social, é complexo. Não poderia ser diferente. A polícia comunitária não é um conceito unívoco, não é único, mas ele se explora e explora o meio social buscando se inovar. Um conjunto amplo de programas e práticas, ou seja, há um conjunto de ações programadas a partir de estratégias bem elaboradas, perfeitamente estudadas e, acima de tudo, preparada, organizada, estudada para a prática da filosofia comunitária, que é a prática de uma construção de uma sociedade dentro de uma cultura de paz. A polícia é o reflexo da sociedade. É verdade. A polícia ela vai ser o termômetro do que a sociedade espera de um governo, de si própria, de como ela age dentro daquele território. Então, a polícia é o reflexo dessa sociedade. Tem 3 perguntas que eu quero deixar para vocês. Na verdade, são 3 reflexões psicológicas. Como eu vejo o mundo, como o mundo me vê e como eu me vejo no mundo. Como a polícia vê a sociedade, como a sociedade vê a polícia e como o policial se vê dentro da polícia nesta sociedade. São reflexões importantes, porque isso abstrai o subjetivo do policial, o coloca diante de uma dimensão de comparação de atitude e comportamento, seu papel social e suas relações sociais com essa sociedade, e qual é a gratificação de fazer parte da construção de uma sociedade melhor. O policial tem esse sentimento, ele busca esse sentimento, ou ele busca apenas o personalismo, a emoção, apenas o frio da lei. A discussão para o emprego operacional e jurídico das polícias mundiais é global, é verdade. Existe uma discussão hoje de como deveria funcionar as polícias, porque o método tradicional de emprego policial parece não ter dado tanto resultado quanto se esperava nos últimos 100 anos, nos últimos 50 anos, nos últimos 20 anos. Então, há uma busca, há uma discussão, há um engajamento de especialistas, de comandantes, de gestores, de políticos da sociedade em busca de uma polícia que possa realmente oferecer um aparato sociológico, metodológico e principalmente de construção da paz com maior coerência possível com a lei e com as necessidades da sociedade, da comunidade. O policiamento comunitário aproxima a sociedade da segurança pública. É verdade. O policiamento comunitário ele só existe enquanto filosofia de polícia comunitária quando ele se baseia no diálogo entre comunidade e polícia, sociedade e governo. Isso é muito importante.
Não dá para se fazer uma polícia comunitária sem que a comunidade esteja presente nas decisões, sem que a comunidade ofereça as informações necessárias para que haja uma organicidade de segurança no bairro, na comunidade, na praça, nos guetos, nos segmentos sociais. Países que serão estudados na nossa aula: os Estados Unidos, vamos falar um pouco, o Canadá e o Japão, que são modelos que estão ganhando espaço na construção, porque eles se dedicaram a isso, na construção da polícia, da filosofia de polícia comunitária. Bom, os Estados Unidos, há uma reflexão importante, né? Os Estados Unidos, com seus meios tecnológicos, tudo caminha muito rápido, tudo é muito mecanizado, né? Mas isso também tem seus viés para se pensar. Com o advento do automóvel, a polícia se afastou paulatinamente da população. É verdade, quando eu entrei na polícia, por exemplo, né, trocando aqui experiência, né, nós não tínhamos tantas viaturas como tem hoje aqui no Brasil e no estado da Paraíba. Em Santa Rita ali, os policiais andavam a pé mesmo. E esse andar a pé, e andava todos os dias, né, pela manhã, e no final da tarde nós saíamos, soldado, eu e o meu comandante, saímos a pé ali em Vaza Nova andando, e nesse andar a pé conhecíamos pessoas, conversávamos com pessoas, as pessoas trocavam informações, nos passavam informações. Alguns eram simpatizantes mesmo, que viravam amigos, né, e amigas, e isso era bom, porque havia uma interação muito forte, e as prisões ocorriam naturalmente, né, ou então a própria delinquência, ao observar nossa amizade e parceria com os moradores locais, eles se distanciavam de fazer suas ações naquela localidade. Isso era muito bom. E eu percebia isso na época, né? Mas com o advento da vinda das viaturas, do automóvel, da motomecanização, né, e da sistematização da mecanização na polícia, em todo mundo isso ocorreu, né? Porque existe uma doutrina também de resposta rápida, que a polícia deve dar uma resposta rápida a toda a delinquência, então foi preciso usar o automóvel. Mas isso teve um preço muito alto, foi o afastamento da polícia, do policial, da população, exatamente do conceito de estar comunitário com a comunidade. Então a técnica do tempo-resposta introduzida nos anos 70, ou seja, se houvesse um delito, se houvesse uma contravenção, se houvesse um crime, a polícia precisaria dar uma resposta rápida, porque a cobrança também era muito rápida. Então foi preciso implantar aí as viaturas e sistematizá-las. 40 anos depois, né? Bom, 40 anos depois aconteceu muita coisa, né? As polícias começaram a perceber que, no primeiro momento, isso é bom, né? Dar uma resposta rápida, mas não evitou o crime e afastou os policiais da proximidade com a comunidade, com o jovem, com o idoso, com a mulher, com a criança, né, com o meio dinâmico daquela comunidade. Né. Em 1992, nos Estados Unidos, nós tínhamos uma situação caótica nas polícias. Né. Quem assiste os filmes aí de 80, 84, 88, 90, percebe o que os americanos enfrentaram nas escolas, nos guetos, nas comunidades violentas, no Brooklyn, né? Em Los Angeles virou a cidade do crime, Nova York virou a cidade do terror. Bom, e aí você percebe, né, você estudando lá naquela época, você percebe o quanto aquele tempo de resposta era necessário, mas era insuficiente, né, e ineficaz. Né? Então o que estava pensando-se era que o investimento teria que vir. E o governo Bill Clinton, presidente americano, ele fez um aporte, né, estratégico de uma política criminal que avançasse no sentido de reestruturar uma das bases, que é exatamente os recursos orçamentários para a polícia, para a segurança pública. Né? Porque nós temos aí vontade política, recurso orçamentário e poder de comando. É o triângulo que vai fazer aí essa base de gestão. Então, o aporte
dos recursos orçamentários, Bill Clinton investiu aí uma ordem de 8 bilhões anuais voltados para o treinamento, tecnologia, aproximação com a comunidade. Então, naquele momento, ele investiu numa filosofia de polícia comunitária, investiu no treinamento, reformulação das academias e reformulação das matrizes de conhecimento operacionais de gestão e de administração das polícias, e passou a investir em meios tecnológicos não letais e letais, né? A parte de armamento, toda a parte de informática, as viaturas foram dotadas de tecnologias avançadas, então houve um aporte aí de 8 bilhões. Programa chamado de policiamento comunitário, né? Foi implantado o programa de policiamento comunitário, e o COPS, o Community Oriented Police Service, tem a missão de reformular as polícias estaduais, ou seja, houve a criação de uma política criminal, um guarda-chuva do governo federal, que pudesse, um guarda-chuva que eu me refiro, uma política criminal que pudesse mudar as estruturas da polícia, que parecia estar corroída pela desestrutura, pela falta de métodos e principalmente pela falta de gestão. Introduzindo programas comunitários, motivando a participação do cidadão e estimulando a valorização do serviço policial. Então, percebam que há essas dimensões. Valorizar os serviços policiais. Então, a dotação de melhores salários, melhores direitos para os policiais, melhores acessos sociais para os policiais, né? Houve a questão da participação do cidadão diretamente nas decisões da polícia, ou seja, várias ONGs foram convidadas a trabalhar, construir e estarem juntas das decisões das polícias. Mas também universidades, a igreja, segmentos sociais importantes, né? E a própria comunidade. Tá? E os programas comunitários, vários programas na ordem de educação, saúde, o programa de interação jovem-polícia, tá? E esportes. O objetivo das ONGs, junto à comunidade, é coordenar os gastos dos recursos com a polícia e realizar estudos para aprimoramento da filosofia de polícia comunitária em todo o território estadunidense. Vejam que as ONGs aqui, muito importante para fazer a parte de pesquisa. A polícia não tem tempo para fazer pesquisa, né? De um território enorme, como Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, as universidades, através das ONGs, elas começaram a fazer pesquisas que esses dados foram remotados para a atividade policial, né, transformados em ações, e isso resultou em resultados importantes e significativos, né? Então, a partir de estatísticas, de dados sociológicos, de dados da comunidade, de programas que conseguissem atender no esporte e verificar como aquele esporte poderia ajudar na segurança do bairro, tirando a juventude dos guetos violentos, tirando os jovens do meio das gangues violentas, né? Então, isso é muito importante. Aqui é o site, né, que a política criminal criou realmente uma estrutura muito grande, né? O COPS é um programa do governo que utiliza subsídios para contratar e treinar profissionais oriundos da comunidade, ou seja, pessoas da comunidade foram incentivadas a participar do dia a dia da atividade da polícia. Por exemplo, pessoas que queriam trabalhar como voluntário numa delegacia de polícia, porque isso ajudaria de alguma forma os policiais irem para a rua. Então, treinar profissionais oriundos da comunidade que auxiliem no combate à criminalidade, adquirindo e implementando tecnologias de combate ao crime de última geração. Por exemplo, pessoas que trabalhavam na área de informática, passaram a ajudar a polícia, pessoas que trabalhavam de alguma forma na área de limpeza, passaram a ajudar as delegacias de polícia a estarem manutendas. E houveram dezenas de atividades que a própria comunidade passou a incorporar para ajudar a polícia. Desenvolvem e testam estratégias inovadoras de policiamento. Voltando um pouco aqui, lembro-me dos professores lá, né, dos professores que passaram a criar programas também de incentivo aos alunos a conhecerem a atividade policial, o porquê, o como, qual é a necessidade da polícia, a parte de trânsito. Foi criado programas de orientação e educação no trânsito, por exemplo. Ajudou muito a polícia, os professores, os policiais adotaram as escolas e salas de aula com esses programas, com esses conhecimentos.
Desenvolve testes estratégias inovadoras de policiamento, né? Então, passou-se a pensar que não poderia ter apenas um policiamento fechado, bancário, aquela coisa militarista, mas que abrir para novas perspectivas, inovadoras de policiamento. Então, o policiamento comunitário ele abre-se para novas formas de pensar a polícia, de pensar o policial com a comunidade. Aqui algumas ONGs, né, que se dedicaram nesse período do governo Bill Clinton a estarem nessa política, e muitas são muito importantes no mundo inteiro, né? Police Executive Hazard for em Washington, né, é uma das ONGs também muito importante, criada em 1976, fornece serviços de gestão, assistência técnica de educação em nível de executivos para apoiar o trabalho das agências de cumprimento da lei. Fantástico, né? Os diversos escritórios de direito passaram também a ajudar. As universidades da parte científica passaram a ajudar a polícia científica, né? Passaram a interagir diretamente com a polícia. Serviço de assistência técnica, investigação de cibercrime, né? Os cibercrimes, a parte de internet, identificar e combater o preconceito de gênero. Muitas ONGs e segmentos sociais passaram, porque a violência alcança exatamente as comunidades LGBT, né? E as mulheres, as crianças, os idosos. Então, o preconceito muito forte também gera violência. Investigação de homicídios, né? E o uso da força, que o uso da força nesse momento foi muito importante, porque houve todo um preconceito de como usar a força pela polícia, né? Programas comunitários, eu queria voltar aqui, que achei importante também aqui, ó. O uso da força, eu devo lembrar a todos que o uso da força ele pode servir para enaltecer a ação policial, mas ele pode servir também para descredenciar o policial e a polícia. Então, o agente da lei que está no uso da força, aqui na Paraíba usamos o nome de uso progressivo legal da força, o PLF, ele tem que ter essa clareza. É fundamental que ele saiba que o uso da força tem que ser moderado, necessário, legal e aceitável. Para que ele possa, primeiro, não responder na justiça, e segundo, que a corporação dele seja credenciada e não sofra o descrédito. Então isso é muito importante, porque toda vez que a polícia ela é atacada por ela cometer um erro, ela atinge o policial. Esse erro atinge o policial também, com descrédito. Isso é muito ruim para o subjetivo conceito psicológico de cada um de nós, de como a gente vê a polícia, de como a gente vê a sociedade e como a sociedade nos vê. Programas comunitários desenvolvidos nos Estados Unidos. Tolerância zero. Qualquer delito deve ser coibido no rigor da lei. Qualquer infração de trânsito e atos antissociais, como embriaguez, pichações, comportamentos de moradores de rua, etc. Então, percebam que no governo Bill Clinton houve a reestrutura orgânica, recursos financeiros e gestão. E logo em seguida tem também a tolerância zero, vai acontecer depois, um pouco depois do governo, que vai surgir aí como uma resposta rápida, forte aos delitos, né? Isso é importante porque vai também lá na frente sofrer críticas. Então, a tolerância zero, qualquer delito deve ser coibido no rigor da lei, qualquer infração de trânsito e atos antissociais, como embriaguez, pichações, comportamentos de moradores de rua devem ser, nesse novo conceito, deve ser coibido. Esse novo conceito que se esperava nos Estados Unidos para coibir o crime, né? Veio aí a teoria da janela quebrada, né, de George Kern. O programa estabelece como ponto crucial a recuperação da estruturação das áreas comuns, comunitárias ou mesmo a sociedade assumir seu papel de recuperação. Tá?
Este programa também preconiza formas de prevenção criminal, reeducando a comunidade. Aqui esse programa ele diz assim: a comunidade tem comportamento desviante. Então o Estado, junto com a polícia e a própria sociedade, vai interagir metodologicamente as formas que o programa vai alcançar para mudar o comportamento da comunidade, dos seus indivíduos e da sua dinâmica de vida naquele território. Né? Então, a partir de uma janela quebrada, da visão de uma janela quebrada. O que seria essa janela quebrada? Um garoto numa praça tirando pedras para todo canto, quebrou a janela. É um desvio de conduta, de comportamento. Onde estariam os pais? Né? Então, vai exatamente da fonte, da origem do problema. Então, qualquer delito, a janela quebrada leva ao morador descer da janela e brigar, discutir ou ser violento com quem jogou a pedrada. E aí a possibilidade de um crime violento, aqui chamado de CVLI, na Paraíba, né, no Brasil, há uma possibilidade de um homicídio muito forte. Então, uma pequena quebra de janela pode levar a um homicídio. Né? E isso é realmente uma consequência de um desvio de conduta. Iniciou-se lá atrás, terminou num crime violento. E isso é descrédito para o Estado e para a polícia. Então, junto com a sociedade, com a comunidade, com a gestão e com a polícia, o programa vai tentar resolver, fazer a resolutividade desses comportamentos desviantes. Policy Oriented Solver, policiamento orientado para a solução do problema. Aqui é fantástico a gente pensar, porque também, né, são vários programas, evidentemente, mas pensar que, por exemplo, numa comunidade existe um problema específico e a polícia vai lá, ele resolve aquele problema. Né? Ele não deixa o fato acontecer. Por exemplo, alguém coloca droga em um determinado momento para vender em uma determinada hora, todos os dias. A polícia toma conhecimento e vai lá, faz o policiamento e vai embora. Mas a droga vai continuar no outro dia. Ele precisa resolver o problema para a droga não entrar mais lá. Né? Então, qual é a ideia aqui? É que a polícia resolve o problema. Uma praça que toda semana tem guerra de gangues. Então, como resolver para que as gangues não façam guerra, façam paz? Então, na verdade, pensar que o problema existe e que uma intervenção, a partir de uma nova filosofia, possa resolver aquele problema. A partir de um olhar crítico, sociológico, e de gestão. A expectativa é que, ao contribuir para o encaminhamento de soluções aos problemas, a polícia atrairá a boa vontade e a cooperação dos cidadãos, além de contribuir para eliminar condições propiciadoras de sensação de insegurança, desordem e criminalidade. Então, nós estamos chegando aqui ao final da primeira aula, né? E eu vou precisar dar o intervalo para a segunda aula, o segundo vídeo, e a partir depois desse slide, a gente encerra para iniciarmos o segundo vídeo. O Rodolfo, o Giannini e a polícia e a política de tolerância zero. Né? Ou seja, a polícia não iria mais tolerar qualquer tipo de contravenção de delito. Treinamento de obediência, a sociedade passou a ter aulas, treinamento, mas a própria comportamento da polícia passou a formar a opinião dos moradores da comunidade e eles começaram a, de forma social, obedecer o que deveria ser feito enquanto regra civilizatória daquele território, ou seja, como o cidadão deveria se comportar. O cidadão começou a entender que ele teria que se comportar obedecendo às leis e às regras civilizatórias, não mais como cada um pudesse fazer o que quisesse. A promessa da prisão de transgressores que lidam com as drogas, mendigos, agressivos e malandros. Os cidadãos têm direito a um ambiente sem pichações. E 3 primeiros anos, homicídios caem pela metade e crimes se reduzem. O melhor meio de ajudar os pobres é reduzir a criminalidade. Era a famosa abordagem revista, ou seja, a ideia de que a polícia deveria estar e intervir em qualquer tipo de conduta desviante. Né? Bom, vamos dar uma parada agora e iniciaremos daqui a pouquinho com o segundo vídeo.